Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos a se pôr de pé e vamos já ler a palavra que se encontra em Mateus. Vamos ler lá um versículo do capítulo 24, do 39 ao 42, o 25 no 12. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade e lealdade, que os irmãos prestem atenção. Glória a Deus, aleluia. A palavra fala o seguinte, aqui na minha versão. Só Deus sabe o dia e a hora exatas. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alerta, pois o Filho do Homem virá no momento que menos esperais. O 25 e o 12 aqui. Aleluia. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Aleluia. O 28, o 29 e o 30. Pois a quem tem mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas quem não tem, até o que lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Isso aqui tem... Pode sentar, irmãos. Aqui o senhor quer falar aqui sobre a lealdade e fidelidade. Mas aqui na vinda do Senhor, já bem claro, que ele disse assim, que nem ele, perguntaram para ele, quando vai ser a sua volta, Senhor? Ele disse, nem eu sei e nem os anjos que estão no céu, somente o Pai, somente o Senhor. E ali quando fala ali do servo inútil, essa passagem ali está quando o Senhor deixou os talentos para as pessoas. E aquele ali que tinha somente um talento, ele ficou com medo e escondeu aquele talento. Ele não quis dar. Então ele teve medo. Mas o que nós vamos falar mais aqui é sobre a vinda do Senhor e a lealdade que nós temos que ter e fidelidade. Porque se os irmãos abrirem lá, tem em Eclesiastes, é só para complementar, porque eu gosto de ler e já mostrar onde é que está. Aleluia. Eclesiastes 5. Eu quero só para complementar, para vocês terem tudo a ver com a meditação. Eclesiastes 5, o temor e o amor referente ao Senhor. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares ao santuário, à casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos.
ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem os sonhos, do muito falar nasce conversas inúteis e perversas. Quando fizeres um voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra, portanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. E não digas ao sacerdote ou ao mensageiro de Deus: cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construísse mediante teu trabalho? Irmãos, o que nós estamos vivendo de hoje, ninguém é obrigado a cumprir com aquilo que fez, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas quando nós prometemos algo ao Senhor, nós temos que cumprir. O que a palavra, o que a oração do Senhor fala, que o Senhor Jesus ensinou? Pai nosso que estais no céu. Então Deus está no céu e nós estamos na terra. E quando nós proferimos uma palavra de voto, eu prometo que vou ser fiel nisso, naquilo, eu vou fazer, e depois se arrepende, não é para o pastor que ele está falando aqui, ele está fazendo uma promessa ao Senhor, que está no céu. E no momento que a gente não cumpre, daí começa a aparecer o quê? Doenças, começa a aparecer problemas aqui e ali. É que nem nós aqui. Nós somos pastores à frente do trabalho, mas nós temos que ser leais e fiéis. Agora, bom, eu sou o pastor dessa igreja. Ela é o pastor dessa igreja. Bom, por nós ser pastor, a gente não vai dizimar, a gente não vai ofertar, porque nós temos à frente desse trabalho como pastores. Não, nós temos que ofertar, nós temos que dizimar, nós temos que ser o exemplo para poder receber as bênçãos do Senhor e, através da bênção do Senhor, ser extensivo à igreja, aos membros, àqueles que frequentam a igreja. Se eu, como pastor, e ela como pastora, a gente não for leal, não for fiel, não dizimar, não ofertar, não cumprir com os mandamentos do Senhor, amar o próximo, tudo isso é mandamento. Então a igreja não vai receber as bênçãos. Vai ser maldição, eu vou ser apenas assim, com a palavra direta, eu vou ser um empresário pegando o dinheiro da igreja e investindo em outras coisas. Quanto aos outros ministérios, isso não tem nada a ver. O Senhor diz a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas nós temos que ser leais. No momento que nós fizemos um voto, nós temos que lembrar que nós não fizemos para homem. Nós fizemos um voto, uma promessa para o Senhor Jesus. As pessoas, quando entram numa casa do Senhor, nós temos que já vir de casa preparado para ouvir a palavra. É muito bom louvores, amém, é maravilhoso, o louvor toca o coração de Deus, mas o alimento se encontra na palavra, porque a palavra ela é viva. Posso eu ministrar essa palavra hoje num congresso e vi mais 20, 30, 40, 50 pastores ministrar a mesma palavra, a mensagem vai ser diferente com o mesmo sentido, fidelidade e lealdade. Então o que eu quero passar para a igreja é que quando fizeres um voto ao Senhor, cumpra. Não deixe de não cumprir o voto. Mas eu sou muito jovem, eu fiz um voto e eu não vou cumprir. Não. No momento que a gente tem consciência. Tanto é que o batismo, ele se dá após a pessoa se converter e aceitar o Senhor Jesus. Essa semana, eu fui dentro da igreja, a irmã pegou e disse assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Ela está aqui presente. Ela aceitou o Senhor Jesus, confessou o Senhor Jesus, a partir de agora a minha vida pertence a ti. Amém.
foi abençoada pelo pastor, pela pastora, pela igreja. E agora o passo seguinte, depois da pessoa aceitar o Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor e Salvador, veio o batismo, que nem a pastora colocou na administração passada. Quando nós participamos de uma ceia, um renovo da aliança com o Senhor até que Ele venha. E para que isso aconteça, a pessoa tem que aceitar o Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus e depois vir o batismo. Mas o primeiro passo é confessar Jesus e aceitar a Jesus. Porque a vinda do Senhor Jesus, ela está ela está próxima. Então assim, pessoas estão falando que ele já faz quase 3.000 anos que ele já vinha, mas o tempo do Senhor é Kairos, é tempo de Deus. O nosso tempo é cronometrado. Nós temos dia, mês, hora. Já o tempo do Senhor é Kairos, ele é o tempo dele. Para o Senhor, um ano pode ser um dia. Então, quando o Senhor Jesus, nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus, um homem santo, fez um propósito com o Senhor, e seu pai, creio eu que o seu pai falou para ele: filho, quando tu desceres lá embaixo, eles vão te crucificar, vão fazer isso, tudo está aqui, estou te mostrando para ti o que vai acontecer. Creio que o Senhor Jesus falou para o pai: pai, se tu me deres esse povo, eles são meu, eu vou pagar o preço. E quando o Senhor Jesus desceu aqui, ele poderia ter descido numa mansão. Não desceu, foi nascido num estábulo, pobre, e padeceu. Uma pessoa santa em tudo. Um homem santo em tudo. O que aconteceu? Perseguiram ele, bateram nele, cuspiram nele, fizeram horror com o Senhor Jesus. E o que ele faz? Ele pega, antes de ser crucificado, ele vai para o Getsemane, e lá ele leva Pedro, Tiago e João e diz: ficam aqui que eu vou ali orar. E quando ele está orando, ele sentindo todo aquele peso sobre ele, ele fala: pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. E assim sucessivamente, por 3 vezes ele fez. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Então a nossa vontade, ela tem que morrer na carne. Nós temos que ser casa cheia. O que é casa cheia? Casa cheia é viver com o Espírito Santo. Porque casa vazia, vêm esses espíritos do mal e habitam e fazem o terror. Colocam doença, colocam cirrose, colocam um monte de coisa de doença na pessoa, porque ela é casa vazia. Então eles fazem a festa. No momento que nós confessamos o Senhor Jesus, aceitamos Ele, nós temos que ser fiel e leal. Fidelidade e lealdade, elas têm que andar de mão junta. Se eu não for fiel ao meu Senhor, não for leal a Ele, então eu tenho que pegar e deixar de ser servo do Senhor, deixar de ser pastor e pegar um baldinho e sair catando coquinho. Que as pessoas acham que ser pastor é muito fácil, missionário é fácil, missionária. Mas paga-se o preço. O que é pagar o preço, igreja? Pagar o preço é nós sermos leais, nós sermos fiéis, viver um mandamento. Amar ao próximo é mandamento. Sem acepção é mandamento. Levar o ide do Senhor é mandamento. Então assim, o que o Senhor fala? Lá em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Então, a graça do Senhor nos basta cada dia. Quando nós dormimos à noite, nós temos que, da manhã seguinte, fazer o quê? Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me desse. Obrigado por esse novo dia, consagrar e entregar a nossa vida. Porque o Senhor nos abençoou durante a noite. O Senhor nos abençoou durante o dia. Entregar o dia ao Senhor. Estou entregando a minha vida, entregando a minha mãe, meu pai, a esposa, o marido e assim vice-versa. Então, a gente tem que sempre entregar.
que no momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, a fidelidade, a lealdade tem que ser do Senhor. Aleluia. A nossa casa, porque como o louvor fala, no céu não entra pecado. Porque a vinda do Senhor ela é repentina. Ah, eu vou aceitar o Senhor Jesus. Ah, eu vou aceitar amanhã. Se o Senhor vem agora de madrugada, vem nesse instante. Vocês já não viram em muitos vídeos da internet? Muitos louvando e ali caíram. Outros ministrando ali caíram. O Senhor levou. Eu estou ministrando aqui amanhã de manhã, vocês virem para um funeral do pastor. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então a gente tem que aceitar o Senhor Jesus agora, quando estamos com vida. E crer. Aquele pai chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, os teus apóstolos aí oraram, fizeram muita coisa, mas não, o meu filho continua ainda com esse espírito do mal nele. Ele olhou assim com olhos de repreensão para os apóstolos e ele perguntou: será possível? O Senhor, se é possível, tudo é possível ao que crê. Mas nós temos que crer. Se o pastor ou a pastora chegar e convidar a pessoa para vir à frente, a pessoa chega e procura o pastor diz assim: ei, eu estou com doença aqui e ali. O que o pastor, o procedimento do pastor ou a pastora, o servo de Deus que está ali, tem que dizer assim: ó, se tu crê, une a tua fé, que é do Espírito Santo, que eu vou unir a minha. Pastor não cura, ele é apenas um servo a serviço do rei. Ele é apenas um canal. Então o Senhor vai abençoar aquela pessoa, vai curar aquela pessoa usando o seu servo, mas através da fé daquela pessoa que está buscando. Seja ele jovem, seja ele ancião. No momento que ele chegou na frente do pastor, uma pastora, e pedir para orar, para que impor a mão, sim. Porque é assim, irmãos, muitas vezes dentro da igreja, aparecem certos abençoados, que não são pastor, não são obreiros, nem nada, ficam botando a mão em cima das pessoas e orando. Quando a pessoa faz isso sem autoridade, ela está puxando maldição para ela mesma e para aquela pessoa também que está crendo naquilo ali. Porque o pastor e a pastora, eles foram separados, foram consagrados e a eles foram dadas autoridade. Lembre da passagem de Paulo, Saulo e Silas e Barnabé? Perdão, estou confundindo aqui as coisas. Quando Saulo estava lá orando e junto com ele todos da igreja, o Espírito Santo chegou e falou: separem-me Saulo, que vai levar a minha mensagem. Assim também como todos que estavam orando, intercedendo junto à igreja, oraram, jejuaram, imporam a mão e levaram o Evangelho do Senhor. Então assim, ó, nós temos que ser prudentes para que o Senhor nos separe e nos consagre. E a igreja tem que ter confiança nos seus servos, confiança naqueles pastores que estão ali. Se nós não passarmos confiança, a gente vai apenas se tornar uma mensagem da boca para fora. O que tem que haver dentro da igreja é lealdade, fidelidade ao Senhor e honrar os seus pastores. Porque quando nós chegamos dentro da igreja apenas por ir, que é assim, ó, a maior parte, tanto jovem como adultos, vão para a igreja apenas por um hábito. Não vão para ouvir a palavra do Senhor, não vão para ouvir os louvores. Estão lá nos seus celulares, simplesmente não estão dando atenção. Quando nós vamos para a igreja, a gente já se dedicar: Senhor, eu estou indo lá para te oferecer o meu louvor, a minha vida como oferta a ti. Não é só o dinheiro que o Senhor quer um coração voltado para Ele. É tão bacana ver os jovens de hoje vendo os jovens que estão aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, com atenção. E quando isso acontece, o Senhor sonda. Que nós, a gente seres humanos simples, a gente vê a pessoa, não sonda o coração. Mas o Senhor, Ele sonda, Ele vê. Então nós temos sempre convidar o Espírito Santo a fazer morada. Porque o Espírito Santo, ele é educado.
Ele só vai entrar na minha vida e na de vocês quando nós convidarmos. Senhor, eis-me aqui. Faça morada. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é amoroso, mas ele quer exclusividade. Ele não quer dividir nós com o mundo, porque tem os filhos do mundo e os filhos do Senhor. Quando nós nos tornamos filhos do Senhor, deixemos para trás o mundo. E quando nós deixamos para trás o mundo, o Senhor fala, vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu tive aflição, perseguição, venci o mundo, vocês vão vencer também. O que o Senhor Jesus está falando? Se Ele, como Deus e Senhor, teve aflição, passou por tudo aquilo e venceu, agora cabe a nós também ter persistência e ser firme. Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, a primeira coisa que acontece, igreja, é dentro da própria família de sangue e depois a família da fé. Daí a mãe não quer saber, fica falando, ó, tu é um glória a Deus, aleluia, fica o irmão, o pai, tu é um glória a Deus, aleluia, eu não quero saber de ti, agora tu virou aquele crente, aleluia. Por quê? Porque ele quer afastar o pai, quer afastar a mãe, quer afastar o irmão, para que não tenha o mesmo espírito, a mesma paz do Senhor. Mas o Senhor é tão querido e tão amável, que ele vai mostrando, vai abrindo a visão espiritual do pai, da mãe, da avó, vai que chega ao ponto que o coração fica aberto, ele entra naquela brecha e faz morada. Então a palavra do Senhor, que agora assim, ó, eu fico feliz de ver aqui o meu sobrinho, a minha sogra, a minha cunhada, que aceitou o Senhor Jesus, confessou, ouvindo a palavra do Senhor. Isso tem festa no céu. O Senhor é feliz, porque está vendo o que a oração e o joelho alcançaram o coração do Senhor. Essa semana, eu cheguei, estava o nosso filho mais novo, fazia quase um mês que não ligava nem nada, e eu coloquei o joelho no chão, Senhor, toca lá nele agora, faça com que ainda hoje ele ligue para ela. Ele é filho, ela passou todos esses meses com ele na barriga, ganhou ele, fica preocupado. Na hora depois, quando ela se levantar, estava ele ligando para ela. Que nem assim, ó, um testemunho que eu posso dar para a igreja também, que aqui está a minha sogra presente, quando teve, ela pediu para mim assim, senhora, ora pelas minhas pernas, e ela deu testemunho através da minha cunhada, que sentiu fogo queimando as pernas dela, curando. Então isso aí, ela uniu a fé dela com a do Senhor e eu a minha, e houve essa cura. Quando ela veio aqui também, a minha cunhada veio, chegou aqui, senhora, ela não pôde vir, que ela está lá, eu disse, não, vamos orar aqui que ela vai sentir a cura lá. E eu tenho certeza, cara. Sim, ela ficou boa também, porque assim, ó, o Deus de perto é o Deus de longe, ele é o mesmo Deus em todos os lugares. Mas nós temos que crer e viver em sintonia. Nós, como pastores, qual é a nossa obrigação? É orar pela igreja, orar pela família, orar pelos nossos familiares e manter, que nem esse livro de oração que está aqui. As pessoas colocaram seus nomes ali, então nós temos que orar por eles, porque estão confiando que nós estamos orando. Então, sobre os ombros dos pastores pesa uma igreja, pesa a família, pesa os familiares, pesa aquelas pessoas que estão confiando. Mais do que nunca, nós temos que ser espelho, temos que ser sal, ser luz, para que as pessoas confiem. Porque a gente tem que passar confiança e ter joelho, porque sem joelho não alcançamos a graça do Senhor. Pessoas de joelho ficam em pé diante de Deus. A oração, ela move o coração do Senhor. A palavra é alimento. A Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. A Bíblia aberta é o Senhor falando. Então, se nós, quando temos alguém dentro da igreja, está com dor, com necessidade para isso, chega, procura os seus pastores e diga, olha, eu estou com isso, isso e isso. Daí se é um homem, vai ter o pastor vai falar com ele. Se é uma mulher, vai ter a pastora que vai falar com ela. Porque assim, ó,
Eu, como pastor, não vou chegar direto numa mulher casada e vou falar com ela separado. Não tem lógica. Então, assim, ó, a pastora vai falar com a mulher e o pastor vai falar com o homem. Então vai haver aquele aconselhamento. Porque o que a pessoa fala para o pastor fica entre ele e Deus. O que a mulher fala para a pastora fica entre ela e Deus. Muitas vezes a pastora não fala nada para o pastor porque foi uma conversa entre ela e o Senhor. Assim o homem também. Então, para isso nós, quando fizemos o conselho pastoral, nós temos que estar preparados. Porque a pessoa está botando tudo aquilo para fora e nós temos absorvendo como se fosse uma esponja. Mas o Senhor é tão bom, tão amoroso que Ele tira depois de nós. E abençoa aquelas pessoas. Então, quando nós virmos a casa do Pai, nós devemos, Deus já de casa, dizer: Senhor, eu estou indo lá para oferecer o meu louvor, a minha oração, a minha oferta, eu como oferta para Ti, Senhor. O Senhor vai se agradar. Às vezes tem pessoas que acham: se eu for na igreja, se eu tiver um dinheiro, se eu não for lá, eu não tenho dinheiro, então eu não vou ser bem recebido. Não, não faça assim. A tua vinda até aqui, a senhora, com toda a dificuldade para andar, para se comover, saiu de lá para vir aqui na igreja. Glória a Deus. Então, isso é fé. E quem tem fé alcança o coração do Pai. Vendo vocês jovens aqui dentro, ouvindo a palavra do Senhor, isso alegra o coração do pastor, da pastora, de todos. Tenho certeza que a minha sogra também está feliz de ver vocês dois aqui jovens, junto, orando, buscando. E o Antônio já é bastante vezes. Então, assim, ó, nós, quando o Senhor fala, o que eu quero passar para a igreja aqui, tanto em Mateus como em Eclesiastes, é que a lealdade, o que é lealdade? Nós temos que ser leais ao nosso Deus, fiel ao nosso Deus, e também ser leais à igreja, aos pastores, porque quando vocês, igreja, perceberem que ali tem um pastor que é abençoado, que ele leva a palavra, ele prega a palavra, que a gente também tem que notar muito. Quer ver o que o pastor é, o que a pastora é? Ver conforme que ele convive, o que é, onde ele mora. Porque muitas vezes, irmãos, irmã, tem pessoas que pregam uma coisa aqui, mas não vivem. Eu falo com Deus, mas não fala com o filho, não fala com a filha, não fala com a sogra, não fala com a cunhado. Eu falo com Deus. Eu assim, ó, teve uma época que assim que me converti, aquele pedrão da vida, eu fiquei bravo e saí. Mas eu não vi que o meu pastor, ele estava apurado, atarefado. Eu fiz assim e não percebi que ele não me viu. E eu fiquei com aquilo um bom tempo. Aí depois disse assim: o senhor está estudando para levar a palavra do Senhor. Eu sei, mas eu quero lhe pedir perdão. Assim, aquele dia lá, eu achei que o senhor não tinha me visto lá. Daí ele: não, filho, não foi isso. Pois eu quero lhe pedir perdão na frente da igreja, ela estava junto, houve o perdão. E assim, muitas vezes a gente não pode ficar com aquele sentimento. Uma coisa simples é que a minha sogra está presente, igreja. Um dia lá eu fui abraçar a minha sogra. Fui abraçar ela, ela fez assim com a mão. Eu fiquei bicudo. Fiquei bravo. Não fui. Mas aquilo estava assim, Lá em casa. me corroendo Lá em por casa. dentro. Né? Eu disse assim: não, eu tenho que liberar perdão, não posso ficar assim. Eu me senti tão mal. Quando foi lá, eu disse: olha, fui lá, abracei e tal. Não houve. Então, assim, é que nem a pastora disse, tá ali coisa e tal. Então, graças a Deus, houve o perdão. Se a gente não liberar perdão, então a gente não está vivendo aquilo que Cristo fez. O que Cristo assim, ó? Amar as pessoas sem acepção. Não é amar somente aquele que oferece alguma coisa. Ou fazer um bem mostrando a mão que fez para todo mundo ver. Nós temos que ter o amor ágape do Senhor e guardar em nossa vida. Quando o Senhor chegou e falou aqui para as pessoas, aqui nesse versículo, vou ler de novo para vocês, aqui no 23, o Senhor disse-lhe: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei,
em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Então nós temos que ser fiel no pouco e no muito ao Senhor. Permanecer, porque o Senhor vai vir. E quando Ele vir buscar a sua igreja, que nós temos aqui debaixo da destra fiel, da mão fiel do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando subiu ao céu, o que Ele falou? Suba ao Pai, vou preparar-vos lugar, mas não vou deixar vocês órfãos. Deixo com vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. E Ele vos fará lembrar das coisas que eu falei. Então, no momento que o Senhor vir, que Ele disse assim, ó, nem mesmo eu sei, e nem os anjos estão no céu, somente o Pai. E quando Ele vir, vai pegar desprevenido. Porque se Jesus disse assim, ó, vou vir tal dia e tal hora, todo mundo ia se converter. Todo mundo ia ser bonzinho. E o Senhor vai vir numa hora para outra. Então nós temos que estar agora com vida, aceitar a Jesus, buscar a Jesus e permanecer fiéis. Orando, buscando. Quando a pessoa não pode vir, pastor, eu estou ruim, dá para vir aqui em casa, assim. Pastor e a pastora vão pegar, vão ir lá, vão orar pelo enfermo, vão orar para aquela família, porque ele não pôde vir. Agora, se a pessoa pode vir, vem até a casa do Senhor para receber as bênçãos. Cada vez que nós vimos a palavra do Senhor e vimos a casa do Pai, o Senhor sonda no nosso coração e nos concede bênção. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ser fiel e leal. E quando a vinda do Senhor acontecer, que Ele já está vindo, se nós estivermos preparados, nós vamos entrar no céu com a bênção do Pai. E Jesus vai estar lá de braço aberto, nos esperando. Se nós morrermos sem a salvação, como nós vamos entrar diante do céu se nós não tivermos a bênção do Pai? Então, seja criança, seja jovem, seja criança que eu falo, assim, aquela que já tem conhecimento da palavra. Não, claro, não vai chegar com uma criança de 5 anos, 4 anos, assim, ó, tem que aceitar Jesus. Tanto é que a pessoa, para aceitar a Jesus, se batizar nas igrejas evangélicas, ela tem que ter conhecimento, ela tem que saber o que é. 10, 12, 14, 15 anos. Então ela já sabe o que é aceitar Jesus, e ela tem aquilo no coração, ela vai dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero confessar o Senhor como Senhor Salvador. Depois ela vai falar com os pais, tudo. Os pais também congregam, ou não congregam, mas eles concordando, porque tem que haver concordância. Tudo que eu e a pastora fizemos, a gente tem que concordar. Se eu fizer qualquer coisa e não entrar em concordância, eu não estou tendo a bênção. Então, quando nós viemos à casa do Pai, nós temos... Eu sempre digo para as pessoas, vocês não têm que aceitar pela emoção, vocês têm que aceitar de coração. Então, quando a pessoa confessa e aceita de coração, é diferente. Daí vai ter a bênção do Senhor, mas não deixem de orar, de vigiar. Porque se nós não orarmos e não vigiarmos, o mundo vai destruir. O que está acontecendo, igreja, na verdade, é que existem muitos evangélicos. Sabe? O evangélico crente. Não existe o cristão que vive Cristo. Porque o evangélico crente, ele é estático, ele anda com a Bíblia debaixo do braço, ele fala bonito, ele faz qualquer coisa. Então o cara é o tal. Ele é o tal. Eu já ministro ensinando. Porque eu aprendi assim, eu tenho que fazer vocês ser melhores do que eu. Porque eu estou levando o ídolo do Senhor, eu estou plantando uma semente, essa semente tem que germinar e dar a 1000 ou mais. A pessoa tem que aprender. Quando eu vejo que ela está melhor do que eu, já está falando melhor, está orando melhor, é alegria para o meu coração. Eu não vou ficar, eu estou chateado, ele já sabe mais do que eu, ela sabe mais do que... Não, eu tenho que ficar feliz com isso. Porque assim, eu tenho que passar para o jovem, para o ancião, que ele tem que ser servo. Quando a gente é servo e nos humilhamos diante do Senhor, Ele nos agracia com a graça dele. Ele não cansa de dizer, a minha graça te basta. Lembre de Noé? Esse pastor, olha, o Senhor está mandando vocês se prepararem porque vai haver um dilúvio. Ninguém deu bola, cara, era louco, tal, ficou fazendo aquela arca. Somente ele, mais os filhos e as noras que foram salvos. Então assim, ó, a nossa salvação, ela se torna coletiva quando nós concordamos. Mas a salvação é individual. Nós aqui, os pastores, nossos filhos nos converterem, ou nós
perdemos a graça e eles ganharam a graça. Então a salvação, ela é individual. E não tem idade para aceitar o Senhor Jesus. Não tem idade para confessar Ele como Senhor e Salvador. Se fosse por idade, Abraão foi pai com 90 anos. 99 anos ele foi pai. Sara também. Tudo novinho. Tudo novinho, tudo criancinha. Então assim, ó, a idade não quer dizer que a pessoa... agora eu sou muito velho, não vou aceitar Jesus. Sou muito novo, não vou aceitar Jesus. Orem. A melhor coisa que tem é botar o joelho, orar ao Senhor e dizer... porque tem pessoas às vezes que não querem se ajoelhar, não vou me humilhar, botar meu joelho no chão, vou sujar ele. Não, é botando o joelho no chão, orando ao Senhor, se humilhando, dizendo assim, Senhor, estou me humilhando dentro de Ti, que diminua eu para que o Senhor cresça, que se exalte o Senhor e que eu desapareça, que o Senhor esteja à frente de tudo. Agrada o coração do Pai. O Senhor quer que nós nos humilhamos. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Quando alguém te humilha, o Senhor está te exaltando. Não é pagando o mal com o mal que nós vamos alcançar o coração de Deus. Alguém fez um mal para mim ou para vocês, ore para essa pessoa. Porque dói alguém te dizer uma coisa que tu não fez. A ferida vai sarar, mas vai ficar a marca. Mas é bom que fique aquela marca, que daí a gente sabe por que a gente está orando pelaquela pessoa. Porque a gente está orando para aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, pedindo que um dia ele venha a aceitar Jesus. Se morreu sem aceitar Jesus, é entre ele e o Senhor. Mas o nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que saber perdoar. Mas de coração, não é da boca para fora. Porque o Senhor conhece. Eu posso chegar e dizer para um irmão, eu te perdoo, em nome de Jesus, e lhe peço perdão também. Mas meu coração está dizendo assim, eu quero mais é que tu se ferre. No meu coração, na minha mente, quero mais é que tu se ferre, se dê mal. O Senhor vai estar ali. Tudo que nós pensamos, igreja, é anotado para o Senhor. Nós não lemos pensamento, nem tampouco o inimigo lê pensamento. Mas o Senhor, sim. Por isso ele é Senhor absoluto, nos céus e na terra e embaixo da terra. O Senhor vai ser sempre Senhor. E nós temos que dar graça ao Senhor Jesus, porque quando ele aceitou vir à terra, e lá na cruz ele disse assim, perdoai eles que não sabem o que fazem, Pai. Está feito. Quando ele disse está feito, ali ele entregou a sua vida e que ninguém tirou a vida dele, ele deu. Tanto é que dali a 3 dias ele ressuscitou. Ficou mais 40 dias com nós, aqui, ministrando, administrando aos seus apóstolos. Então assim, a vinda do Senhor, ela é certa, e vamos nos preparar, igreja. Vamos amar mais, vamos orar mais, vamos louvar mais, vamos ser família. Vamos ser família. Porque a família cristã, ela é diferente de uma família crente. Aquele crente evangélico que só é status, ele só está vivendo de aparência. Agora a família cristã, que vive o evangelho, o ídolo do Senhor, ele vai ter perseguição, as pessoas vão ter inveja. Se alguém começar a falar mal de ti, tu está indo na igreja, começar a falar mal de ti porque tu está seguindo o caminho. Quando a gente segue o caminho certo, vai ter sempre alguém para dizer que a gente está errado. Acha que não falam mal de mim, da pastora? Nossa, como falo. Eu quero mais que continue falando. Enquanto eu estiver indo no caminho, eu quero continuar orando por eles. Porque no momento que eles estiver falando mal de mim, eu sei que eu estou agradando ao Pai. Mas que dói, dói. Alguém falar mal da gente, criticar a gente, que tem tanto santo por aí. Esses muitos santos, igreja, eu nem chego perto, que eu vou contaminar isso, que eu peco, eu erro. Mas só que todos os dias eu reconheço, eu dou nome ao meu pecado, dou nome à minha falta, e digo, Senhor, eu errei nisso, pequei nisso, me perdoe e abençoe aquela pessoa. E tem muitos abençoados aí, que olha, se Jesus vier agora, misericórdia. Então o que eu quero passar para a igreja, está passando, pastor? Então o que eu quero passar para a igreja é assim, ó, fidelidade, lealdade, elas têm que andar de mão junto. Não importa a idade, irmãos. Não importa a idade
Igreja, o coração tem que ser um só. A acepção não pode haver. O maior preconceito que tem é quando a pessoa faz acepção de pessoa. Nota que quando a criança ela é pequenininha, não tem maldade nenhuma, seja amarela, preta, qualquer cor, se encontram, abraçam, se beijam, se dão bem, não tem acepção. Elas vivem um amor árduo, aquele amor do coração. A acepção é a parte dos pais, de dentro de casa. Que muitas vezes na rua as pessoas dizem, mas como é que pode aquele pastor ali, ó, aqueles filhos daquele pastor, daquela pessoa que congrega naquela igreja, olha o que estão fazendo de mal aí na rua. Não estão. Então não venham botar a culpa nos pastores, que a educação vem de berço. Uma coisa sempre eu falo, os professores estão aí para educar. Não, eles estão ali para ensinar. A educação vem de casa. E muitos dizem, não, a tua obrigação é educar. A obrigação do professor é nos ensinar. A educação é dos pais. Então isso se aprende dentro de casa e na igreja. Para isso nós temos que passar isso para os membros, passar para a liderança e para a liderança passar para as pessoas na rua. Amém? Amém. Então, Amém. glória a Deus, eu quero deixar essa palavra com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.